Vamos falar agora de saúde, porque hoje é o Dia Nacional do Diabetes, uma data criada para alertar a população sobre a doença. De acordo com a OMS, mais de 16 milhões de brasileiros têm algum tipo de diabetes, uma doença que mata anualmente 72 mil pessoas no país. O perigo é que esse é um número que vem só crescendo. No período de 10 anos, a população brasileira com diabetes cresceu mais de 60%, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde. Para falar um pouco mais sobre o diabetes, sobre formas de prevenção e de tratamento, eu recebo aqui o Thiago Fraga Napoli, ele é endocrinologista. Oi, Thiago, boa tarde. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. E esse número que só cresce, o que você vê refletido na sociedade que reflete aí nesse número também? Porque 60% em 10 anos é muita coisa, né? Então, o crescimento do diabetes ele é facilmente explicado se você observa também o crescimento da obesidade, né? O diabetes ele não acontece por acaso, ele é uma conjunção de fatores. O principal deles, que é para o diabetes que mais cresce, que é o diabetes tipo 2, seria a associação de fatores familiares, né, da tendência ao diabetes familiar, uma tendência genética, associado a um fator externo, que seria o ganho de peso, que é algo que vem crescendo em paralelo com o problema que é o diabetes. Também tem a questão do sedentarismo, a vida das pessoas hoje está um pouco mais parada mesmo? Então, tudo isso acaba desembocando na mesma via, né? O sedentarismo também contribui para a obesidade, mas não só isso. Alguém que esteja sedentário também tem um maior risco de diabetes, porque a falta de atividade física, por si só, é como se fosse uma doença inflamatória. Quando você faz atividade física, você está limpando o seu organismo. Quando você deixa de fazer, você está acumulando a inflamação, que é algo que acontece com a gente naturalmente, pelos fatores do dia a dia, e quando você não faz a faxina disso, você acaba acumulando esses fatores. Quais são as formas de você, então, fazer essa faxina e se prevenir não só do diabetes, né? Acho que fazendo isso, você também se previne de outros tipos de doença. Como fazer isso? Então, a primeira coisa é não sujar, né? Então, quanto menos você sujar o seu organismo, melhor. Então, evitar o tabagismo, que também é um fator para diabetes. Quanto mais você comer alimentos que sejam anti-inflamatórios, né? Um maior consumo de fibras, mais sementes oleaginosas, castanhas, azeite também, o consumo de azeite reduz a incidência de diabetes. Quanto menos você comer, do outro lado, as coisas que propulsionam a inflamação no seu corpo, como carne vermelha, óleo de coco e outros produtos que acabam propiciando uma inflamação maior, você vai estar contribuindo para que esse processo não aconteça. Junto a isso, você pode fazer coisas que adicionalmente limpem o seu organismo, que seria a atividade física. E não só para limpar, e não só atividade física aeróbica, mas também musculação. Que às vezes a gente só pensa em fazer caminhada, mas o diabetes ele cresce não só no obeso, mas também cresce no idoso. E no idoso não é só a questão do peso. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai se tornando mais inflamado só pelo fato de estar ganhando idade. E, associado a isso, também uma queda da massa muscular. E esse idoso acaba tendo diabetes também porque a glicose que está aumentada no sangue, ela também está aumentada porque ela não tem onde parar. Ela precisava entrar no músculo, mas infelizmente, com a queda da massa muscular, isso acaba, essa conjunção de inflamação que dificulta a vida da insulina e aumenta a glicose, com a falta de onde essa glicose ir parar, dela se alocar, acaba culminando no aumento da incidência de diabetes também no idoso. Então, pensando nessa questão do idoso, aquele mito, aquela ideia que muita gente tem de que quem tem diabetes tipo 2 geralmente é obeso, então ela cai por terra. Não necessariamente. Existem pessoas magras que têm diabetes e nem sabem, por exemplo. Em geral, sim, mas daí não é a mesma coisa. Quando a pessoa magra tem diabetes, ela deve ter algum tipo de disfunção do pâncreas secretor de insulina. Quando o idoso, a gente fala que ele envelheceu e ele perdeu massa muscular, relativamente ele aumentou a massa gordurosa, entendeu? Então houve uma desproporção da composição corporal daquela pessoa. Agora, pensando nesses números que a gente falou aí, que estão sempre crescendo, as pessoas estão cada vez mais tendo mais acesso a informações, através dos meios de comunicação, através principalmente da internet. Parece que elas não têm feito muito com essas informações. A gente sabe os perigos da doença. Você acha que teria algum tipo de política pública que o governo poderia fazer para tentar abaixar esses números aí para os próximos 10 anos? Eu acho que principalmente estimular o consumo de alimentos mais saudáveis, desonerando em impostos, né, ou a carga para a população, se elas conseguissem comprar mais comida mais saudável, mais barata.
desestimulando o consumo de açúcar, tirando quilos e quilos de açúcar que vem numa cesta básica, que de básica não tem nada. Aonde, por exemplo? Na cesta básica, quando você está empregado, que também é um segundo problema, né, do desemprego, mas quando você está empregado e recebe a sua cesta básica, vem uma quantidade muito, né, exorbitante de açúcar. E não só disso, mas de óleo, vem bolacha, vem coisas que não são alimentos reais, né? Se você pudesse consumir outros produtos, se você pudesse ir na feira com o dinheiro da sua cesta básica, talvez você saísse melhor alimentado do que ganhando isso. Essa saída mais fácil, digamos, é tentar buscar esses alimentos in natura, os alimentos quanto mais naturais possíveis? Sim, porque tudo que é processado, tudo que vem num pacote, você juntou várias coisas naquele pacote que provavelmente são inadequadas. Então você juntou farinha com gordura, com mais açúcar, e você transformou vários elementos calóricos de várias fontes num pacote só, que tem um alto conteúdo de energia para uma baixa capacidade de te matar a fome. Então você no dia a dia acaba comendo muito mais calorias e matando menos a fome do que se você tivesse comido o que você comprou na sua feira tranquilamente no final de semana. E muita gente ainda não sabe que o perigo para quem já tem, então, o diabetes, não é só aquele açúcar simples que a gente pensa que a gente adiciona num café, num suco, por exemplo. O alto consumo de carboidrato simples também é um perigo para esse diabético, né? Então, para quem já está diabético, quando ele come açúcar, a glicose no sangue dele tende a flutuar. Se você come muito açúcar simples no dia a dia, você acaba não tendo uma saciedade tão boa e isso contribui a longo prazo para também uma maior ingestão de calorias. E não só isso, se você consome muito xarope de milho, né, que está em várias bebidas adoçadas, que vai em várias bolachas que tem para ser vendidas no dia a dia, esse xarope de milho contém muita frutose que também contribui para você não conseguir se saciar. Ele é um pior sinalizador de saciedade para o nosso organismo. Então você come, ele é doce, ele parece açúcar, ele entrou na sua circulação, mas ele não mata a fome igual ao outro. Então é tanta armadilha junta que fica difícil. E junto com isso tem gorduras saturadas que dificultam, promovem inflamação. Quando promove inflamação, dificulta a sua saciedade. Então é um complô armado involuntariamente, mas com vários elementos ao mesmo tempo, junto com o seu sedentarismo. E tudo isso concatenado vai acabar promovendo um aumento de obesidade e diabetes, entendeu? Doutor Tiago, para finalizar, então, quais são os sintomas que a gente pode notar, que pode ser um alerta para pessoas que ainda não são diabéticas, porque para muita gente esses sintomas passam desapercebidos. Então, vamos fazer esse alerta aqui para o pessoal agora. Quais são esses sintomas que podem indicar uma possibilidade aí de diabetes? Então, infelizmente, o diabetes é bem silencioso. É silencioso. A gente não consegue sentir. O alerta principal seria um pensamento. Se você tem diabetes na sua família, e seu pai, sua mãe, que já tinha em algum momento um peso maior, desenvolveu diabetes, e você está acima do peso, acenda uma lâmpada, entendeu? O principal, eu acho que não é esperar um sintoma para pensar. Os sintomas existem, né? Estar urinando demais, bebendo muita água, mas isso é uma pessoa que já está muito fora do controle do diabetes. Problema visual. Eu acho que a gente tem que pensar em prevenção. Você tem um aumento de cintura, você está com a famosa barriguinha, você tem diabetes na família, 1000 lâmpadas piscando. Cuidado que no futuro você está investindo para fazer diabetes. Então tá, eu conversei com o Tiago Fraga Napoli, ele é endocrinologista e vai fazer esse importante alerta aí no Dia Nacional do Diabetes. Muito obrigada, doutor Tiago. Obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde.